Você precisa migrar sua aplicação para a nuvem? Tem uma aplicação que está rodando num data center local ou num provedor local, precisa diminuir o custo e melhorar o desempenho dessa aplicação? Então esse vídeo é para você. Eu vou falar sobre como você pode planejar e executar uma migração para a nuvem de forma rápida e segura. Meu nome é Gil César, eu sou formado em Ciência da Computação e trabalho na área de TI desde 1991. Já vivenciei todas as principais transições na área desde então, como empregado, como consultor, como empreendedor e como empresário, tanto aqui no Brasil quanto no Chile. Eu estou criando esse canal para ajudar outras pessoas a extrair o melhor da tecnologia da informação para os seus negócios. Muito bem, você decidiu que quer migrar sua aplicação para a nuvem. Quais os próximos passos? O que você precisa fazer para migrar? Antes da gente entrar no assunto em detalhe, eu queria dizer para você o seguinte: não existe uma fórmula única, nem uma fórmula correta. Cada cenário vai demandar uma solução que vai melhor se adequar à sua necessidade. Tá? Outra coisa importante, é preciso partir para ação logo. Você não pode ficar esperando avaliar todas as opções que a nuvem te dá, analisando todas as possibilidades técnicas, porque isso vai tomar muito tempo, vai gerar paralisia no seu projeto e vai aumentar a complexidade. Outro ponto importante, a nuvem traz muita flexibilidade para você corrigir e melhorar ao longo do caminho. Então você não precisa ficar escolhendo qual a melhor ou a mais adequada solução. Começa com alguma solução, depois você pode ir reavaliando e adequando a realidade com base naquilo que você observa em execução. Outro ponto muito importante é que você deve buscar a ajuda de uma empresa especializada na nuvem que você escolheu. Hoje eu vou falar especificamente sobre a nuvem AWS, com alguns dos serviços que podem te ajudar nessa sua primeira migração de aplicação para a nuvem. Qual o primeiro passo então? A primeira coisa é você entender a arquitetura da tua aplicação. Se você não conhece o detalhe da arquitetura da aplicação, você pode conversar com o teu provedor da aplicação, aquela pessoa, aquela empresa que desenvolveu para você, e ela vai te explicar como ela está organizada por dentro. Tá? Para você entender a arquitetura da sua aplicação, você vai ter que responder algumas perguntas. Primeiro, quais são os elementos que compõem essa aplicação? Se você não souber, você pode conversar com o teu provedor da aplicação. Ele vai saber te explicar quais são os principais componentes. Por exemplo, ela pode ser uma aplicação moderna, pode ser uma aplicação mais antiga, pode ser uma aplicação que está composta por um banco de dados, um servidor de aplicação, pode ser que tenham outros elementos além de um servidor de banco de dados nessa tua aplicação. Pode ser que ela esteja implementada com PHP, com Python, com Java, ou até uma aplicação mais antiga que está baseada em cliente-servidor, por exemplo, um Visual Basic, ou um Delphi, ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Todos esses tipos de aplicação são possíveis para se migrar para a nuvem. A questão é entender como esses componentes se comunicam e como a gente vai mapear isso depois nos serviços da nuvem. Outra questão interessante também, quantos usuários essa aplicação atende? Como ela interage com eles? É através de um browser? É através de uma aplicação? É através do celular? Como é que é essa aplicação? Você precisa responder isso para saber qual tipo de serviço você vai utilizar na nuvem depois. Onde essa aplicação armazena as informações? Essa aplicação tem um banco de dados, ela armazena coisas no browser do cliente, no browser do usuário, ela só armazena informação num servidor centralizado, ou ela tem um armazenamento distribuído, onde ela vai armazenar coisas em arquivo, coisas em banco de dados e diversos elementos em locais diferentes. Outras aplicações dependem dessa aplicação que você quer migrar, ou ela depende de outras aplicações que você não vai migrar nesse momento. Por que isso é importante? Porque às vezes a migração, você imagina uma aplicação, mas devido à dependência entre outras aplicações, você pode ter que migrar um conjunto um pouco maior de aplicações para a nuvem. Outras aplicações dependem da aplicação que você vai migrar para a nuvem, ou essa aplicação que você vai migrar depende de outras aplicações. Isso é importante responder para saber se quando você for migrar para a nuvem, você vai ter que migrar outros pedaços que eventualmente você não está imaginando num determinado momento.
Tá? Às vezes pode ser interessante você ampliar um pouco o escopo dessa migração e migrar um conjunto um pouco maior de aplicações de uma vez só. Às vezes pode ser interessante você migrar um pedaço menor da aplicação ou migrar uma aplicação diferente em função dessas dependências. Então é importante você ter claro como essa aplicação interatua com outros elementos da tua arquitetura. Qual o volume de dados armazenado? Quanto é modificado e criado por dia? Se você tiver um banco de dados, por exemplo, quantos gigabytes ou terabytes de dados estão armazenados nesse banco de dados? Desse volume, quantos por cento é modificado por dia? Você tem alguma ideia disso? É importante você saber isso também, porque isso pode ampliar ou limitar as opções que a gente vai ter de serviços dentro da nuvem. Como é a segurança dessa aplicação? Essa aplicação está baseada num servidor LDAP que vai autenticar os usuários. Ela tem um esquema baseado só em usuário e senha, que vai ser migrado junto com o próprio banco de dados. Como é que é a segurança dessa aplicação? É importante você saber e responder essas questões para poder escolher os serviços corretos dentro da nuvem. Quais os horários de maior demanda dessa aplicação? Ela funciona 24/7, ou seja, 24 horas por dia durante 7 dias por semana, ou ela é só utilizada em horário comercial? Ou tem um horário ou uma frequência que ocorre com uma certa previsibilidade. Tá? Em função disso, a gente pode programar escalamento dentro da nuvem para atender os picos de demanda, e quando essa demanda não existir, a gente pode desligar servidores dentro da nuvem e diminuir os teus custos. Uma vez que você respondeu essas perguntas, o próximo passo é escolher os serviços adequados para atender suas necessidades. Normalmente você vai contar com o apoio de uma empresa especializada na nuvem que você escolheu. Tá? Pode ser que o teu provedor da tua aplicação atualmente já trabalhe com alguma nuvem e queira te ajudar a migrar para essa nuvem, mas pode ser que você escolha uma outra nuvem. E pode ser que esse teu provedor não conheça tanto dessa tecnologia, dessa nuvem específica. Então é importante trabalhar com uma empresa que conheça especificamente a nuvem que você escolher. Tá? No nosso caso, eu particularmente trabalho bastante com Amazon Web Services. Tá? Se você está querendo migrar para outras nuvens, você pode procurar outros provedores também. Outro ponto importante é se o provedor vai trabalhar em conjunto com o provedor da tua aplicação. Eventualmente, ele vai até ajudar a levantar as informações das perguntas e pode até ter outras perguntas para complementar esse mapeamento da arquitetura inicial. No caso da AWS, existem vários serviços, ela conta com mais de 200 serviços. Eu não vou entrar aqui em detalhes de cada um desses serviços, seria impossível. Mas eu vou falar de alguns serviços que são muito comumente utilizados para migrações para a nuvem. Principalmente de aplicações que estão sendo migradas pela primeira vez, ou empresas que estão migrando a sua aplicação pela primeira vez. Um dos serviços mais utilizados é o serviço de computação. Tá? O serviço de computação, na verdade, existem alguns. O primeiro que eu quero comentar é o Lightsail. O serviço do Lightsail começa com preços a partir de $3,50 por mês. Por $3,50 você consegue ter um servidor de classe mundial rodando dentro da Amazon. Tá? Ela oferece configurações de hardware e software de referência pré-definidas. Então você tem um conjunto de aplicações que são já criadas para você, que você simplesmente com 2, 3 cliques coloca o seu servidor para rodar e a aplicação já está funcionando. O segundo serviço de computação que eu queria comentar é o EC2. EC2 é uma sigla para ECC, ou Elastic Compute Cloud. Ele é um serviço que oferece grande variedade de servidores, te permite um alto grau de customização e flexibilidade. Em termos de custo, ele é ligeiramente superior ao Lightsail, quando você compara configurações equivalentes. Mas em compensação, ele vai te dar mais opções para tratar escalabilidade, tanto para cima quanto para baixo. Então você consegue, de uma forma muito mais flexível, aumentar a tua capacidade e diminuir a tua capacidade de computação. Os modelos de cobrança são variados. A diferença do EC2 para o Lightsail, no modelo EC2 você paga por hora. É um modelo on demand que a gente chama, ou seja, cada configuração tem um preço por hora que você vai pagar. Alguns décimos ou milésimos de centavo, dependendo do servidor, ou às vezes até alguns centavos de dólar
por hora que ele vai te cobrar. Então, quando esse servidor está rodando o cronômetro e chega no final do mês, ele vai somar todo o tempo que você usou aquele tipo de servidor e vai chegar numa conta. Tá? Existem outros modelos também. Quando você sabe que vai utilizar uma aplicação por mais tempo, você pode trabalhar no modelo reservado. Nesse modelo de preço, ele vai trabalhar uma certa máquina que você escolhe por 1 ano ou por 3 anos. Então você se compromete com a Amazon a trabalhar esse servidor, a ter esse servidor disponível para você por 1 ano ou por 3 anos. Tá? Em função disso, ele vai te dar descontos que podem chegar até 70% do preço on demand. Tá? Também vai variar esse desconto em função se você paga alguma coisa antecipada para a Amazon ou não. E você pode escolher quanto você quer pagar de forma antecipada, quanto você quer ir pagando mês a mês. O terceiro modelo de cobrança é o modelo Spot. Nesse modelo, a Amazon disponibiliza a capacidade ociosa que ela tem para leiloar para os clientes dela. Então você consegue fazer lances por um certo tipo de servidor. E o lance que tiver maior naquele momento pode utilizar aquela instância. Então isso obviamente depende da tua aplicação ter suporte a esse tipo de funcionalidade, porque você pode estar trabalhando numa determinada instância e chega alguém e dá um lance maior por aquela instância e você tem que cobrir esse lance ou devolver ao servidor. Então não é qualquer carga de trabalho que está adequada para trabalhar com o modelo Spot. Entretanto, se você conseguir adaptar a sua aplicação para utilizar esse modelo Spot, você pode ter descontos de até 90% no preço, em comparação com on demand. Então, pode ser bastante econômico para certos modelos em que você admite que a tua aplicação deixe de funcionar e continue trabalhando posteriormente. No modelo EC2, você tem uma console onde você administra todas as suas instâncias que estão rodando. Tem vários aspectos que você consegue configurar. Quais são as instâncias, em quais redes elas estão alocadas, quais são as configurações de segurança de cada uma dessas instâncias, como elas se comunicam, como elas escalam. Você pode ter imagens pré-configuradas, armazenadas e que você utiliza quando você decide. Você pode ter uma instância que você liga numa determinada situação e desliga, mas mantém os dados dela. Então você pode adaptar a tua capacidade computacional à tua demanda em determinados momentos. Por exemplo, se a tua aplicação funciona em horário comercial e, sei lá, das 11 às 15 ela tem o pico de utilização, de repente nesse momento você pode querer estar trabalhando com 3 servidores ao invés de 1, mas no começo do dia e no final do dia você dá conta só com um servidor. Então você consegue programar esse tipo de coisa utilizando servidores do tipo EC2. Existem outros 2 tipos de serviços de computação que eu queria mencionar. Primeiro, serviços de containers. Esses serviços, eles permitem que você execute aplicações baseadas em containers dentro desses clusters gerenciados pela Amazon. O preço deles vai variar em função do tipo de servidor que você coloca para executar esses containers. Tá? Então, de certa forma, ele é parecido com o EC2 no sentido que o preço dele vai variar de acordo com a instância que você escolher e também de acordo com o tempo que você escolher deixar esse servidor funcionando. Tá? O outro tipo de serviço de computação são as funções lambda. A função lambda, o modelo de cobrança dela é completamente diferente dos outros. A cobrança ela é feita por quantidade de execuções, por quantidade de memória alocada para cada função e por tempo de execução. Então você escreve um pedaço de código, coloca esse pedaço de código dentro da Amazon, quando você quer executar ele, você solicita a execução, aí pode ser executado através de diferentes formas. Por exemplo, pode ser algum evento programado periodicamente, vai executar todo dia num certo horário ou em certos horários do dia, ou pode ser um evento relacionado à própria nuvem, por exemplo, um arquivo foi subido num determinado diretório, ou um servidor foi iniciado, ou um servidor foi eliminado, ou qualquer outro tipo de evento que ocorreu dentro da nuvem pode gatilhar a execução de uma função lambda. Quando ela executa, uma certa quantidade de memória é alocada para essa função e ela vai executar durante um certo tempo. Esses são os parâmetros para você fazer a cobrança. Então,
A cobrança ela é feita um valor muito pequenininho por cada megabyte de memória disponibilizada e por cada segundo de execução, e você vai somando tudo isso e ao longo do mês isso vai te dar uma conta, tá? Qual que é interessante? Por que isso é interessante? Porque você vai pagar exatamente por aquilo que você utilizou e não vai, por exemplo, quando você utiliza um servidor com EC2, por exemplo, você paga pelo tempo que esse servidor está ativo, independente se ele está processando ou não está processando naquele momento. Como a função lambda é diferente, você só vai pagar exatamente aquilo que ela processou. Por que eu mencionei esses dois serviços e por que não vale a pena tanto aprofundar eles nesse momento? Porque normalmente uma aplicação que vai ser migrada para a nuvem, ela não foi desenvolvida com esse tipo de tecnologia em mente. Então, o primeiro passo é você fazer essa migração do jeito que a aplicação está, ou talvez com um mínimo de adaptações possível. Depois que você migrou essa aplicação, que ela já está rodando na nuvem, você pode ir avaliando e escolhendo pedaços dessa aplicação para migrar para esse novo modelo. E com o tempo você vai desmontando, digamos assim, a tua aplicação legada e vai montando ela num modelo nativo na nuvem. A segunda categoria de serviços que vai ser muito importante na tua migração são os serviços de armazenamento. Existem vários tipos de serviços de armazenamento na nuvem. Bancos de dados relacionais, por exemplo, você tem um serviço que chama RDS, que significa Relational Data Services. Bancos de dados relacionais, basicamente. MySQL, MariaDB, Postgres, SQL Server, Oracle, Aurora DB, que é o banco de dados da Amazon mesmo. Todos esses serviços de forma gerenciada pela Amazon. Você simplesmente escolhe o tamanho da tua instância, quanto de armazenamento essa instância tem que ter e coloca ele para rodar. A própria Amazon vai se preocupar com o licenciamento dessa instância, se for o caso, por exemplo, de um SQL Server ou de um Oracle, vai se preocupar com fazer backup, com a disponibilidade dessa aplicação, com a aplicação de patches e toda a administração relacionada a esse banco de dados. Você simplesmente utiliza esse banco de dados e a Amazon cuida de todo o resto. Existem os bancos de dados no SQL também, é uma outra categoria de serviços de armazenamento que compõem, por exemplo, DynamoDB, Cassandra, Netune. Pode ser que tua aplicação utilize e necessite de algum banco de dados no SQL. A Amazon também consegue te prover esse serviço, também de forma gerenciada. Existem outros serviços de armazenamento que são relacionados à própria instância que vai executar, por exemplo, o EBS, que são discos que você monta em servidores. Tá? Então esses discos você consegue escolher, por exemplo, discos SSD ou discos do tipo magnético. Vai variar o preço de acordo com a quantidade com o tamanho desses discos e com a tecnologia que você utiliza para esses discos. Você consegue também provisionar uma certa quantidade de operações que esse disco suporta, ou seja, a velocidade desses discos também. E você consegue ligar esses discos ou conectar esses discos com as suas instâncias que estão executando num determinado momento. Tá? Então você pode utilizar esses serviços de armazenamento de bloco, que a gente chama, para dar suporte às suas instâncias EC2, por exemplo. Entretanto, você tem um outro serviço da Amazon, que na verdade foi o primeiro serviço que a Amazon lançou, que se chama S3. S3 significa Simple Storage Service, por isso S3, são 3 S's. Tá? É um serviço de armazenamento de objetos. O que significa isso? Significa que você armazena arquivos nesse serviço. É diferente de um armazenamento de blocos, onde você vai escrever um arquivo, mas você escreve bloco a bloco e você consegue editar blocos desse arquivo. No serviço S3 não, no serviço S3 você consegue subir um arquivo, salvar esse arquivo de uma forma completa. Se você quer editar esse arquivo, você tem que trocar todo o arquivo de uma forma única, tá? Você não consegue editar partes desse arquivo, tá? Qual que é a vantagem desse serviço? Primeiro, é um serviço barato, comparado com qualquer outro serviço de armazenamento de dados. Armazenar coisas no S3 é muito, muito barato. Segundo, é muito confiável.
Você tem durabilidade de 99,99, tá? Ou seja, é 99. Aí você escreve 99% durante um ano, ou seja, ele praticamente garante que o seu dado nunca vai ser perdido. Tá? Além disso, ele te dá 99,99% de disponibilidade dentro de um ano, ou seja, praticamente nunca você vai ter indisponibilidade para esse dado. Uma vez que você armazenou um objeto no S3, você pode controlar também em qual camada de preço você vai gerenciar esse objeto. Por exemplo, você pode trabalhar esse objeto numa camada que ela custa um pouquinho mais caro comparado com as outras, só que ela te permite disponibilizar esse dado de forma imediata. Você tem outras camadas que são mais simples. Por isso que você armazena um objeto no S3, você consegue gerenciar qual é a camada de preço que você vai trabalhar nele. O S3, você tem, por exemplo, uma camada em que ele vai replicar esse dado em 3 zonas de disponibilidade diferentes, então você vai ter o mesmo dado copiado em 3 vezes e ele vai estar sempre disponível para você. Se você não precisa dessa garantia, você pode pagar um preço um pouquinho mais barato e ele vai te manter isso somente em uma camada. Se você vai utilizar esse serviço para fazer backup, por exemplo, você pode levar ele para uma camada mais barata, onde esse dado ele vai estar disponível para você, mas só depois de algumas horas. Ou seja, você solicita para ele, ele vai recuperar esse dado para você, depois de algum tempo ele te disponibiliza a informação. Tá? Ou você pode dizer que é um Deep Archive, que ele chama. Você vai fazer esse backup e provavelmente nunca mais você vai querer ou vai precisar desse dado. Então ele vai jogar isso numa fita e você tem um tempo de recuperação muito maior para esse dado. Compensação, o preço dele é praticamente ínfimo, tá? Para você armazenar essa informação. Muito bem. Você já escolheu quais são os serviços de computação que você vai utilizar, já escolheu quais são os serviços de dados que você vai utilizar, ou seja, o serviço de armazenamento de dados que você vai utilizar. Está na hora de você planejar a migração dos seus dados. Ou seja, você tem que pegar esses dados que estão rodando hoje num servidor e levar ele para dentro da nuvem. Como é que você vai fazer isso? Que garantias você precisa ter para fazer essa migração? Para isso, você vai precisar responder algumas perguntas também. Primeiro, qual o volume dos dados? A gente está falando de alguns gigabytes de informação, está falando de alguns terabytes de informação, ou estamos chegando já perto de petabytes de informação? Responder isso é fundamental porque, em função disso, o tempo que você vai levar para copiar esse dado para a nuvem pode ser impactado. Às vezes, você tem disponibilidade para deixar essa cópia acontecendo durante uma semana, às vezes não, às vezes você tem uma janela de tempo muito pequena para fazer essa migração, então você vai trabalhar estratégias em função desse volume de dados. Outra coisa importante, a migração ela vai ser homogênea ou heterogênea. O que significa isso? Se a tua aplicação utiliza um banco de dados hoje, digamos um Oracle, e você vai migrar para a nuvem e vai manter ele no Oracle, muito provavelmente você não vai ter nenhum tipo de inconveniente, porque é uma migração homogênea. Tá? A tecnologia de banco de dados que você utiliza hoje vai ser mantida na nuvem, mas você pode trabalhar também uma migração heterogênea, ou seja, você utiliza hoje um banco de dados que você quer sair dele, seja por um motivo de licenciamento, seja por um motivo de capacidade, ou porque você quer aproveitar um serviço que é mais otimizado para a nuvem, quando você vai migrar para o Aurora, por exemplo. A Amazon também te dá ferramentas para suportar esse tipo de migração heterogênea. Qual vai ser o tipo de migração que você vai fazer? Outra pergunta, quais são os requisitos de segurança e de disponibilidade desses dados? Tá? Quando você for fazer essa migração, ou seja, quando você for copiar esses dados para a nuvem, como é que esses dados vão viajar? Eles têm que viajar encriptados ou você vai manter ele aberto? Provavelmente você vai querer compactar essa informação também? Tá? Tudo isso você tem que pensar antes. Outra pergunta importante também que tem que ser respondida, o ambiente atual, ele vai continuar operacional? Como? Quais são as restrições que esse ambiente tem que respeitar? Por exemplo, você pode utilizar alguns serviços da Amazon que vão replicar os seus dados para a nuvem, vão ir copiando esses dados em background, ou seja, enquanto a tua aplicação continua funcionando, ele está copiando os dados para a nuvem. Num determinado momento a gente corta essa replicação e aponta a aplicação
para a nuvem e passa a utilizar o banco de dados na nuvem, tá? Ou não, você vai querer manter o seu banco de dados atual também, além da cópia que você fez na nuvem. Se você vai manter essa cópia, como é que você vai manter a sincronia desses dados? A Amazon também tem serviços que te permitem fazer a sincronia da nuvem para o teu banco de dados local. Se você quer manter ele por uma questão de segurança, ou por uma questão de insegurança sua, talvez, sobre a disponibilidade desse dado, também é possível fazer isso. Tudo isso tem que ser pensado antes da gente começar a migrar, tá? Quais as restrições que tem que ser respeitadas? Por exemplo, vai ter algum certo horário que essa replicação não pode acontecer porque vai carregar demais a aplicação, vai ter que acontecer de final de semana, tudo isso tem que ser pensado. A Amazon oferece uma ferramenta chamada Schema Conversion Tool para migrações heterogêneas. Ela suporta várias origens e vários destinos. Ela vai converter as definições de esquemas. O que é um esquema? São as tabelas, os tipos de dados de cada coluna dessa tabela, também os procedimentos armazenados e os triggers que estão instalados dentro desse seu banco de dados atualmente. Tá? Além disso, ela vai fazer uma análise do teu código e vai te mostrar quais são os códigos que podem ser migrados sem nenhum tipo de mudança, alguns códigos que a própria ferramenta consegue fazer a mudança para você e vai ficar ainda uma pequena porcentagem que a ferramenta não vai conseguir fazer a conversão para você, mas ela vai te indicar, olha, nesse procedimento, nesse pedaço aqui eu não consigo fazer a conversão, você vai ter que fazer essa conversão manualmente. Nessa hora, o teu provedor de nuvem, o teu parceiro do provedor de nuvem vai te ajudar a fazer essa migração. Depois você tem que pensar na movimentação dos dados em si. Existe um outro serviço da Amazon que te permite fazer essa movimentação dos dados, chama AWS Database Migration Services, ou DMS. Tá? Ele é um serviço que migra os dados com baixa latência. Ela permite também diferentes origens, diferentes destinos, tanto relacional quanto NoSQL, ou até mesmo tecnologias mais modernas de streaming, por exemplo, como Kafka ou Kinesis. Esse serviço ele não interfere na disponibilidade do banco de dados. E ela pode ser feita também one shot, ou seja, uma única vez que você migrou os dados e não vai mais utilizar a origem, ou ela pode ser feita de forma contínua. Tá? Você também pode programar para ela, por exemplo, você está migrando dados para a nuvem, você configura ela para ler o seu dado do banco de dados local e jogar para a nuvem. Quando você migrar a aplicação e começar a utilizar o banco de dados na nuvem, você pode fazer o caminho inverso, pode pegar o dado que está na nuvem e jogar para o teu banco de dados local, para você manter uma cópia de segurança dentro da tua rede, do teu data center. Tá? Existem ainda outros serviços que vão te auxiliar na migração de dados. Um deles, por exemplo, que pode ser interessante em determinadas situações onde o volume de dados é muito grande, chama-se Snowball. O que é o Snowball? É um appliance que a Amazon vai mandar para a tua empresa ou para o teu data center. Aqui no Brasil ele vai funcionar com 80 TB de informação, cada appliance, você pode contratar vários deles, e você vai copiar dentro desse appliance todos os seus dados. Esse appliance volta para a Amazon e depois ele vai te disponibilizar essa informação dentro de um bucket S3. Bucket pode pensar como um diretório dentro do serviço S3. Tá? Esses dados eles vão ser encriptados dentro do próprio appliance. Vão ser aplicadas várias políticas de segurança que vão garantir que esse dado não vai vazar dali, e quando a Amazon terminar de disponibilizar essa informação para você, ela vai destruir esse dado nesse dispositivo. Tá? Então você pode fazer toda essa migração com toda a segurança. Tá? Óbvio, aqui a gente está falando de volumes de dados de muitos teras de informação, tá? Cada appliance são 80 teras. Você não vai contratar, não faz sentido contratar um serviço desse se você tem um banco de dados de 100 GB, 200 GB, 1 tera. Você tem outras formas mais baratas de fazer essa migração. E depois da migração, você já terminou de fazer levou os dados para a nuvem, tua aplicação já está rodando. O que é que você tem que fazer para continuar mantendo essa aplicação? Primeira coisa que você tem que fazer é monitorar o consumo de recursos. A Amazon já te dá serviços que permitem fazer esse monitoramento de forma automática.
O serviço CloudWatch é o que faz isso para você. Ele vai te dar métricas que você pode configurar. Tem um conjunto básico de métricas, mas se você precisar de mais informação, você consegue configurar esse serviço para extrair mais métricas dos seus servidores, tá? Com isso, você vai conseguir estabelecer um perfil de uso, um baseline de uso. Quais são os perfis de uso de cada um dos servidores e quais são as características específicas e especiais de cada um desses servidores. Para que você vai usar isso? Para redimensionar a tua arquitetura de acordo com a sua necessidade. Você pode adequar, em função disso, ao custo real que você realmente precisa para os seus negócios. Então, você não vai ter mais aquela história de vou comprar um servidor maior aqui porque vai crescer no futuro. Não. Com a nuvem você consegue utilizar o servidor que você realmente precisa naquele momento, e se você precisa crescer esse servidor, você cresce, depois volta e vai pagar somente por essa utilização real dos teus negócios, tá? Outra coisa importante é você começar a planejar o estabelecimento de um centro de excelência. O que é esse centro de excelência? É um grupo que vai trabalhar dentro da tua empresa, seja ele funcionários da tua empresa, seja ele um provedor, um parceiro que vai te apoiar nessa jornada, que vai estabelecer as bases para migrações futuras. Quais são os serviços, como você vai utilizar esses serviços, quais são os blueprints ou quais são os templates, digamos assim, de serviços que você vai utilizar. Tudo isso vai te permitir lançar as bases para fazer uma migração de larga escala no futuro. Outra coisa é que você pode também começar a avaliar a possibilidade de fazer uma reengenharia das suas aplicações para começar a utilizar serviços nativos na nuvem. Lembra daquele serviço que eu comentei no começo de containers e de serviços de funções lambda? Pode ser que partes da tua aplicação sejam interessantes migrar para esse outro serviço, que vai te gerar mais economia ainda. Tá? Então, nesse momento, depois que você já fez a migração, você pode começar a analisar esse tipo de coisa. E aí, gostou das dicas? Achou que esse vídeo te ajudou ou pode ajudar outras pessoas? Então curta e deixe seu comentário. Eu vou ter o maior prazer em te responder.